Valentim Valentinho é um espetáculo que já faz parte até da literatura e do imaginário de muitas crianças. Hoje acompanharemos os bastidores dessa aventura. Ninguém quer se esconder, vamos aparecer. Gente que ri, gente que é igual, mesmo sem parecer. Ninguém vai permitir que não se possa ser. Gente que faz, gente feliz, é diferente até. Gosta de ser assim. Ninguém vai se fechar. O que acontecer? Ser aprendiz, gente que tem força pra descobrir. Gente é pra reluzir. Eu comecei a escrever o texto, na verdade, antes de escrever, anotar umas ideias, coisas que eu andava observando, principalmente dos meus sobrinhos. Eu tenho 2 sobrinhos meninos, um de 12 anos e um de 1 ano e meio, então uma distância grande, e filhos de amigas e amigos. Eu comecei a perceber o tema do medo, assim, muito perpassando, né, essa fase, e principalmente nos meninos de uma forma muito específica que a gente não fala tanto. E aí comecei a anotar umas coisas. Eu sempre parto desse princípio, assim, anoto, tenho umas ideias, e aí um dia eu sento para fazer a coisa, ter o esqueleto. E aí, em 2021, já com essas anotações e observações, eu comecei a escrever, e aí a primeira versão ficou pronta, sei lá, em 2 meses, e depois aquilo de revisar e fazer alterações, adaptar. Depois de 1 ano, tirar da gaveta, né, aquele processo de ter coragem de mostrar para alguém próximo. Depois de mais, sei lá, meio ano, demora, viu, gente? Eu tive coragem de chamar a primeira pessoa, que foi o Marcelo, né, o diretor da peça, para fazer parte da equipe. É, Na verdade, eu gosto de acreditar que o teatro faz eu me reencontrar com a minha criança interna em qualquer espetáculo que eu esteja, porque eu acho que a relação que a gente tem no palco com os outros e da brincadeira precisa se manter vivo em qualquer espetáculo que a gente for fazer. Mas eu acho que no Valentim é engraçado porque quando eu li o espetáculo e assisti o espetáculo, eu entrei um pouco depois, parecia que em cada personagem eu encontrava um pouco da minha criança interna, assim. E é um processo de aproximação com o Valentim, com esse personagem. Conforme eu fui descobrindo ele, eu fui me reencontrando com essa criança que um dia existiu, essa criança que tinha medos, essa criança que tinha medos de fazer teatro, essa criança que ia para aula de teatro nervosa e com medo, essa criança que não gostava de jogar futebol. E aos poucos eu fui percebendo isso não só no texto, mas nas relações que estavam sendo postas ali em cena. E até hoje, quando eu entro em cena com o espetáculo, eu encontro um pouquinho daquela criança, coisas que eu esqueci, que voltam à tona e coisas que estão vivas em mim ainda. Olha, essa pergunta é muito boa. Bastante, não só pela temática ou pelo próprio personagem ser uma criança, mas o acesso, como eu cheguei agora no projeto, estou substituindo, eu precisei trazer muita coisa minha pro personagem, já sem muita... sem uma pesquisa mais aprofundada, né, por uma substituição, eu precisei acessar muito mais rápido. Isso foi bem interessante. Com a minha criança interna, acho que é uma ligação direta, assim. Essa história do bullying, né? Esse tema que a gente traz, acho que não tem como a gente não ter passado por isso na infância, assim, seja do lado do praticante ou da vítima, enfim. A peça, inclusive, fala sobre isso, sobre essa troca de lugares, né? Que você pode estar nos 2 lados. Então, acho que
remete a situações e vivências da minha infância, que é o que inclusive acontece, eu imagino, com o público, com quem assiste. Foi uma ligação bem direta, assim. Nossa, essa é a pergunta, assim, porque para mim é sempre um processo de voltar e trazer a minha criança para todos os trabalhos, né? Essa profissão de atriz, assim, eu sinto que a gente não pode, ou pelo menos não deve, perder a alegria, a diversão, né, a leveza, porque senão as coisas começam a ficar muito duras e muito pesadas, assim, como qualquer outra profissão. Mas eu acho que trazer ela para os projetos todos, para mim, é muito importante. E num projeto infantil, né, muito. Então, foi assim no meu primeiro texto autoral, a Mini Costureira, foi assim no Valentim. Então, a Mini Fran está presente totalmente e na peça ela super se diverte. E é muito bom porque é um resgate e também uma oportunidade de fazer as pazes, né, com coisas que da infância, às vezes lá a gente não tinha maturidade para lidar ou para perceber. Então, é uma delícia ter esse reencontro. O Marcelo dirige com a Érica o espetáculo, né? E eles são 2 diretores muito presentes. A Érica é tipo uma mãezona nossa, assim, e é total responsável pela questão das coreografias, a parte de sintonia, harmonia, compassos da peça. E o Marcelo muito está nesse lugar do diretor que traz as notas, ele assiste o ensaio, quando ele pode, ele vê a apresentação e nos dá sempre dispositivos para a gente estar atualizando ali. E acho que nós somos um elenco que todos têm essa vontade de deixar viva sempre ali a troca, o jogo. Então é muito gostoso, assim, né? Porque a gente não chega igual todo dia. Então é um processo mesmo de falar, vou com o que eu tenho hoje, né? E realmente é um desafio, porque foram 2 temporadas aqui em São Paulo, a turnê por 9 cidades, né? Às vezes o cansaço, às vezes 2 apresentações no mesmo dia, é um desafio você não deixar no automático. Mas a criança também, ela coloca um estado na gente, a criança na plateia, da gente estar muito atento, muito alerta ali. Então é um exercício incrível. Acho que é a escuta. É você estar ali ouvindo o outro, tentando jogar sempre, não só o jogo em si, nas brincadeiras, mas o jogo do teatro. Isso traz uma presença bem forte para a gente. Acho que é o grande exercício, né, da gente, como ator, assim, tem um fator que ajuda muito, que é a interação com o público, né, com as crianças principalmente. Elas, acho que devolvem pra gente um pouco desse frescor, assim, dessa dinâmica diferente a cada dia. Então eu pelo menos busco muito nessa interação a novidade. E obviamente com os meus colegas de cena, mas acho que vem muito da plateia, do público infantil principalmente, pra gente usar essa energia, essa interação, porque a gente tem interações diretas mesmo, de trocar diretamente com eles durante a peça, né, em alguns momentos. E aí a gente usa isso para o nosso jogo ficar vivo também. Cara, é muito legal. Eu gosto muito de fazer infantil e eu acho que tem uma pesquisa interessante no teatro infantil que, na verdade, a gente descobre que a gente pode falar qualquer coisa para as crianças. Então, não tem uma coisa que a gente possa falar para as crianças, que a gente não possa falar para as crianças, porque eu acho que as referências que elas têm e que os adultos têm acabam sendo um pouco as mesmas em diferentes universos, assim. Então, eu acho que quando a gente faz um teatro que não que não separa o que é para criança e o que é para adulto, acaba sendo um teatro para todos e faz com que os adultos se reconheçam naquilo também. Então, por isso que a Fran, quando escreve essa dramaturgia e quando a gente fala sobre o espetáculo, a gente fala muito isso, que não é uma peça infantil, é um espetáculo que é para todas as idades, porque a gente está falando de temas que estão colocados seja na infância, seja na pré-adolescência, e seja em nós que ainda somos adultos e ainda sentimos medo, e a gente consegue ver aquelas crianças em cena, aqueles personagens, e se identificar com eles até hoje, assim. Então, o que eu gosto do teatro infantil é desse teatro infantil,
que a gente consegue falar com todo mundo, porque as referências que cada um tem, seja adulto ou seja criança, podem fazer a arte se expandir e criar uma noção de mundo a partir dela, a partir do teatro, sabe? Eu acho que é isso, né? O Biel, especificamente, é o terror da vila ali. Ele faz o vilão da história até certo ponto, até a gente entender que a história de cada um tem muitos lados, né? Então, acho que todo mundo, apesar do Biel especificamente representar esse praticante do bullying, né? O que zoa, o que, enfim, tira sarro com as inseguranças e tal, eu acho que todos têm um pouco do Biel e um pouco do... O outro extremo é o Valentim dentro da nossa história, que é quem sofre, né? A vítima. Acho que a gente já ocupou, pelo menos falando de mim especificamente, eu já ocupei esses dois lugares durante a minha infância, principalmente. Então, acho que o Biel, especificamente, e a peça me trouxe essa reflexão, né, do quanto a gente ocupou mesmo esses dois papéis, e o mais difícil é você lidar com isso numa fase que você não tem maturidade emocional. Pois é, então, eu nunca pensei, né? Eu acho uma coisa assim... Eu sempre admirei tanto escritores, autores. Eu costumo falar que eu acho que é o topo da cadeia, assim, tipo, é a coisa mais incrível, sabe? Mais impensável, de tão maravilhoso que é esse ofício, assim, de você contar história, de você, né, criar mundos ali no papel. Eu achava muito longe de mim. Escrever peça eu já achei assim uma coisa do tipo, que cara de pau, né? Mas vamos lá. Deu certo, aconteceu, eu fiz a segunda. O livro foi uma coisa que eu ouvia muito da plateia durante as viagens e na primeira temporada, de que, meu Deus, faz o livro, é muito importante, isso tem que ir para as crianças, para as escolas. Muitos professores, muitos pais e mães falavam, faz por favor, faz por favor. E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade. E foi um trabalhão, assim, né, de fazer a adaptação da dramaturgia para a literatura. E aí, mais 2, 3 meses, é a mesma história, só que numa versão narrativa de livro. E acabou de ter o lançamento e a gente percebeu que a força do teatro, da peça, também está lá. E está sendo um momento muito feliz, muito especial. Oi, gente! Nós somos o elenco do espetáculo infantil Valentim Valentinho e a gente quer convidar vocês para assistirem o nosso espetáculo. É um espetáculo que fala sobre medo, que fala sobre coragem, que fala sobre amizade, que fala sobre bullying, então vai ser muito bom ter vocês aqui com a gente. E é uma peça para criança e para adulto. Vem assistir a gente! Venham!